Bem-vindos então novamente aos vídeos de C# e ADO.net. Vimos aqui então no vídeo anterior como criar um método para ler dados da base de dados e retornar uma data table, e falámos aqui no adaptador que é o nosso SQL-CE Data Adapter. Numa breve análise que depois nós teremos a ocasião de explorar um pouco mais em detalhe, se repararmos aqui no adaptador ponto, reparem o que é que ele tem aqui. Ele tem aqui vários métodos e propriedades muito interessantes, alguns deles que não vale a pena estarmos aqui a explorar, mas tem, por exemplo, um delete command, okay? Tem depois o dispose, etc. Tem o tal elemento field, o método field, que retorna um inteiro, mas que na prática permite adicionar ou preencher uma data table, okay? Ou um dataset. Depois tem um field error, que retorna o erro que ocorre, ou possa ocorrer durante a operação. Nós aqui não lhe vamos dar grande interesse. Field load option, field schema, e o field schema vai buscar informações não da base de dados, propriamente dita das linhas ou dos registros que lá estejam, mas do esquema, isto é, da estrutura da base de dados, ok? Get field parameters, não vamos falar sobre isto ainda. Depois tem o insert command, tem ainda um select command e tem um update command, ok? E iremos ter a ocasião de ver aqui estes mecanismos a funcionar. Neste caso, para aquilo que nós pretendemos, esta implementação que aqui fizemos com apenas 4 linhas é mais que suficiente. Vamos aqui então testar a ver se este mecanismo está a funcionar corretamente. Ora, para testar isso, vamos numa primeira instância fazer o seguinte. Vamos aqui abrir novamente o FRM main e vamos aqui no load, já temos aqui SQL ou CL gestor BD gestor é igual a new CL gestor BD. Vamos perguntar ao nosso CL gestor BD se existem sócios na nossa tabela. Ok? Na tabela de sócios, vamos procurar a ver se existem sócios. E vamos depois apresentar aqui uma mensagem, pode ser com uma message box a indicar se existem ou não dados na tabela de sócios. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós já sabemos que no gestor existe um método que é o execute reader, ok? E que retorna uma data table. Então vamos criar aqui uma data table. Okay? E reparem que eu não tive necessidade de adicionar aqui, a não ser o data, que já é adicionado por defeito, eu não tenho necessidade de adicionar aqui uma referência ao SQL Server CE, ok? Porque tudo isso irá ser tratado pela classe CL Gestor BD. Okay? Se eu estiver a ir muito depressa, porque é natural que eu possa estar a ir um pouco depressa, há sempre a possibilidade de poderem voltar atrás nos vídeos e reler ou revisionar aquilo que eu estou a fazer. Penso que não será assim tão complexo quanto isso, ok? Mas, evidentemente, se tiverem algum problema ou se tiverem algum conselho ou sugestão, terão sempre a oportunidade de me contactar via e-mail. Ora, passamos do off the record para o on record e vamos voltar aqui até ao nosso vídeo. Então, criei uma data table, vou-lhe chamar dados, ok? Vai ser igual aqui a gestor.executeReader, isto é, vai executar uma leitura. Que leitura? E agora aqui está, eu vou passar então a string de SQL. A string de SQL vai ser a instrução que vai permitir ler, a partir da base de dados, um conjunto de dados. Então eu vou, por exemplo, fazer o seguinte, select count de ID sócio, okay? Contar o número de ID sócios, que será retornado como as num sócios, okay? From sócios. Complexo? Talvez não. Vamos aqui então ver o que é que eu fiz. Data table dados vai ser igual a gestor e executar uma leitura, uma pesquisa. E depois eu fiz select count, isto é, fazer uma contagem de campos ID sócio, isto é, contar quantos campos ID sócio, quantas linhas que contém o campo ID sócio existem. Depois transformar isso no nome de uma coluna nova, que não existe, que é o número de sócios, a partir de sócios. Ora, o que é que vai ser devolvido aqui ao meu dados, né, a este objeto data table? Vão ser devolvidos registros. Neste caso, um registro que irá
conter a quantidade de valores, neste caso associado aqui ao número de sócios. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou aqui verificar se dados contêm ou não linhas. Ora, se bem se recordam, quando nós utilizamos aqui o SQL CE Data Reader, tínhamos aqui um problema genérico. Aqui o SQL Data Reader recebia os registros e, à medida que os ia lendo, ia deitando-os fora. No caso de uma estrutura como o Data Table, isso não acontece. Todos os dados que a Data Table vai receber vão ficar guardados numa estrutura do tipo Array. Ora, o que é que isto significa? Significa que eu tenho aqui uma Data Table que tem rows, ok? E cada row contém as suas células, que são os nomes das colunas. Então isto será muito fácil de perceber da seguinte forma. If dados.has, ou melhor, dados.rows.count, isto é, se a contagem do número de linhas for igual a zero, então o que é que vai acontecer? Okay. Ele vai dizer messagebox.show não foram encontrados registros. Okay. Caso contrário, else messagebox.show existem registros na base de dados. Ok? E neste caso, os sócios. Ora, aqui ainda não nos está a informar quantos sócios é que existem na base de dados. Apenas nos está a dizer se existem ou não existem. O que vai acontecer agora aqui é o seguinte. Eu vou executar e reparem o que é que ele vai fazer. Boing! Value cannot be null. Okay? E cá está, ele diz que aqui o data table dados não pode ser nulo. Corretíssimo. Nós temos que criar uma nova data table. Então, neste caso, data table dados é igual a new data table. Okay? É uma data table que não tem qualquer informação. Vamos executar de novo. Ok. Existem registros na base de dados sócios? Existem. Temos a certeza? Claro que não existem. Então, porquê que não existem? Não existem porque simplesmente eles não têm qualquer tipo de registro aqui. 1, 2, 3, 4. Ok. Select asterisco from sócios. Vamos executar e reparem, não há nenhum registro. Então, porquê que ele retornou este valor? Bom, muito simples. Porque nós estamos a fazer um select count, ok? E o select count vai buscar sempre um valor, ok? Retorna sempre um valor numa coluna, que neste caso é a coluna nome sócios. Então, esta implementação não é correta. O que nós vamos fazer é o seguinte. If dados.rows de 0, isto é, a linha cujo índice é igual a 0, e agora reparem, vou colocar um novo parênteses reto e depois indicar qual é o nome da coluna, que neste caso é nome sócios. Nome sócios. E portanto, se o valor que está contido aqui na linha 0, na coluna nome sócios, for igual a 0, e agora nós vamos ter que fazer aqui uma conversão dos valores, neste caso convert.toInt 16, porque o que vai acontecer é que o meu C# não sabe que tipo de valor é que está a ser recolhido a partir da base de dados, não sabe se é string, se é inteiro. Eu sei que é inteiro, então vou convertê-lo para inteiro aqui explicitamente. Então, se os dado.rows de 0, que é a linha 0, que é a única que vai ser retornada, porque só retorna um valor, e reparem que eu vou fazer aqui esta instrução, que aqui está, eu vou copiá-la e vou colocá-la aqui. E reparem o que é que acontece. Select count id sócio, as nome sócios, from sócios. Okay? Vou executar e reparem o que é que acontece. Só me surge uma linha com uma coluna que se chama nome sócios e o número, a contagem de valores, o tal count de vezes em que id sócio aparece. Neste caso é 0. Então eu vou fazer o seguinte. Se for igual a 0, então o que é que vai acontecer? Messagebox.show não existem sócios
registados. Ok? Vamos deixar ficar assim, sem letras maiúsculas, sem pontos, não há problema nenhum. Caso contrário, o que é que acontece? Existem sócios registados. Então, quantos sócios? Int num sócios. Quantos sócios é que lá estão? Então é fácil. É igual a convert to num sócios. Okay? Converter para um valor inteiro o valor que está contido aqui nesta expressão, que neste caso é a nossa data table, ponto, as suas linhas, dentro do array das suas linhas, a linha 0, que é a única que existe, que é a primeira, e depois dentro da linha 0, a sua célula, neste caso a sua coluna, num sócios. Okay? E há aqui um parênteses a mais, não, falta é aqui, apenas o ponto e vírgula, e vamos colocar aqui uma message box .show. Existem mais num sócio, mais sócios na base de dados. Ok? Aqui, para que isto funcione de forma muito mais correta, nós podemos colocar toString. Não é expressamente necessário, porque aqui o show vai conseguir fazer a transformação do número sócio, que é um valor inteiro, num valor alfanumérico e, portanto, irá apresentá-lo de forma normal. E vamos então executar o nosso código, vamos ver se há erros ou não, e executar. Ok, cá está, não existem sócios registados e a minha aplicação abre. Mas vamos agora adicionar aqui um sócio. Vamos aqui primeiro fazer um select, asterisco from sócios, para verificarmos então aqui a sua estrutura, e depois vamos fazer aqui um insert into sócios values. Ok, vamos colocar aqui o ID sócio 0, o nome João, a morada rua de teste, o código postal será código de teste. Ok, estamos a falar de valores hexadécimo, ou melhor, valores alfanuméricos. Depois vamos colocar aqui 0, que é o sexo masculino. A data de nascimento vamos colocar aqui então 10/19/1973, data de nascimento deu próprio, e a atualização vamos colocar, por exemplo, 1/1/2012. Okay? Vamos verificar se o código está correto, ok, e executar, cá está, adicionado um sócio. Vamos verificar aqui numa nova query, select asterisco from sócios, e executar, cá está então o sócio número 1, o sócio de ID 0, primeiro a ser introduzido. Ora, se nós agora formos executar a nossa aplicação, reparem o que é que vai acontecer, ok? Existem sócios na base de dados. Ora, isto não é correto, claro. Existem sócios. Então vamos fazer o seguinte, só para terminar este vídeo. Temos aqui o if, se o número de sócios for igual a 0, então ele apresenta a mensagem não existem sócios registados. Caso contrário, int número de sócios é igual à conversão destes valores. Então vamos fazer aqui uma nova condição. If número sócio igual a 1, o que é que ele vai fazer? Existe, neste caso messagebox.show, existe sócio na base de dados. Okay? Caso contrário, else, aí sim ele vai dizer que existem mais que e neste caso vai apresentar qual é o seu número. Então vamos aqui executar. Ok, existe sócio na base de dados. Se nós tentarmos adicionar mais algum sócio, aqui através desta nossa implementação, vamos adicionar aqui o sócio 1, que é o Ribeiro, que mora na rua teste, ok, o resto pode ficar tudo igual, vamos aqui executar, ok, mais uma vez, uma row affected, cá está, 2 sócios, e reparem então, quando eu executar a minha aplicação, vou executar e cá está. Existem 2 sócios na base de dados. E, portanto, vimos desta forma como tirar partido da execução deste método ExecuteReader.